Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nesses últimos dias eu estive acometido de algumas enfermidades. E por esse motivo, na semana passada, era para nós estarmos pregando aqui sobre esse texto. Por causa de uma questão lógica, né? A gente ia falar sobre a Páscoa no Antigo Testamento e o reverendo Bruno falaria da Páscoa no Novo Testamento. E então, por questões de saúde, o reverendo Bruno teve que pregar semana passada e eu estou vindo pregar agora. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Eu sinceramente quero que Deus fale poderosamente aos vossos corações. Inclusive, fale aos corações daqueles que estão nos assistindo pelo canal da nossa igreja no YouTube. Êxodo capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queima-los eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Meus irmãos, antes disso, antes de eu adentrar no sermão, como eu disse, eu desejo que Deus alcance a vida das pessoas que estão nos assistindo pela internet, e é muito importante, irmãos, você ser um instrumento de Deus para divulgar o Evangelho. Você pode, quando estiver vindo à igreja, você pode acessar o YouTube, o nosso canal, e compartilhar. Eu tenho certeza que tu faz parte de um monte de grupo de fofoca aí, de Petrolina, né? É grupo de moto Uber, de carro de Uber, é grupo do bairro, né? É grupo dos que são pró, contra A ou B, né? E fica aquela brigaiada. Eu acredito que você participa de um monte de grupo aí que fica um monte de gente falando de Bolsonaro, falando de Lula, é aquela briga. Pois é um momento oportuno para você fazer isso. Eu faço isso praticamente todo domingo, irmãos. Eu tenho vários grupos desses também. E eu sempre compartilho nos grupos do bairro, eu compartilho o canal da nossa igreja. Então, isso é uma forma de nós divulgarmos e propagarmos o Evangelho
através do canal da nossa igreja. Você pensou nisso já? Não? Já pensou em compartilhar? Amém, que Deus abençoe sua vida e você faça isso. E quem não pensou nisso, que passe a pensar a partir desta orientação que você está recebendo agora, tá bom? Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é a parte final das pragas que Deus lançou sobre o Egito. Nós sabemos que Deus lançou sobre o Egito 10 pragas, e a 10ª praga foi a morte dos filhos primogênitos daquelas famílias egípcias. Deus fez isso, logo no início a gente já observa que Deus fala que iria enviar essa 10ª praga para destruir os deuses do Egito, para mostrar o seu poder sobre as divindades do Egito. A Páscoa, ela surge dentro desse contexto. É lógico que há muito tempo nós vivemos 2 Páscoas, em especial no Brasil. A Páscoa comercial, que é aquela que tem um coelho, né? Que dá ovo de chocolate, e que algumas famílias escondem os ovos pelas casas, e no outro dia cedo, ou no domingo pela manhã, os filhos vão procurar os ovos. Então existe essa Páscoa, é a Páscoa comercial. Mas existe a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa bíblica, que nós sabemos que não tem nada a ver com coelho, nem com chocolate. Mas também nós não somos tão rigorosos ao ponto de dizer, não, eu não vou comer um chocolate em forma de ovo, porque não tem nada a ver com a Páscoa de Cristo, eu não compro isso é um erro. Se o irmão pensa assim, eu respeito, né? Porém eu penso diferente. Eu compro chocolate praticamente o ano inteiro, em diversos formatos, quadrado, em bolinha, né? em cubos, em gotas, em pata de gato, né? Já comeu chocolate em forma de pata de gato? Né? Tem uma marca famosa aí. Então eu como chocolate de tudo quanto é forma. E por que eu não vou comer na forma de um ovo? Eu como. Esse ano eu comi porque a Sofia ganhou e eu comi o dela. A Manu também ganhou um e eu comi o dela. Mas isso, irmãos, não é relevante para nós. Isso não é relevante, porque nós devemos ensinar os nossos filhos o que é a Páscoa, e nós devemos ter a maturidade de compreender que existe esse comércio em torno da Semana Santa, e muitas pessoas não comem carne, só comem peixe, né? Durante essa semana, as pessoas, enfim, são práticas das diversas, que nós não trazemos isso como um ato religioso, porque nós entendemos o que é a Páscoa de verdade. Nós sabemos o que a Bíblia nos ensina sobre a Páscoa, e isso que deve ser ressaltado e ensinado nas nossas casas aos nossos filhos. Eu ensino as meninas desde pequeno, que a gente não... A gente sempre esperava passar o período da Páscoa, porque comprava o chocolate mais barato na segunda, na terça, na quarta, né? Então a gente sempre comprava o chocolate pela metade do preço, vou pegar na promoção, né? Mas eu sempre ensinei às meninas o que era a Páscoa, e elas sabem. Desde pequena elas sabem o que é Páscoa, né? E é sobre essa Páscoa que nós queremos falar, a Páscoa do Antigo Testamento. Essa Páscoa, ela foi celebrada como um marco, ela foi instituída como um marco. O povo de Israel passou 400 anos escravizado no Egito. Deus havia dito para Abraão, lá na promessa que Abraão fez, que Deus fez a Abraão: Abraão, verdadeiramente a sua descendência será peregrina em terra alheia, e vocês ficarão 400 anos escravizados. Mas eu vou tirar vocês dessa escravidão depois desses 400 anos, e vocês sairão ricos, sairão multimilionários.
e vocês serão levados para a terra prometida, e lá vocês habitarão, e eu farei de vocês uma grande nação. Então, a escravidão, ou a presença de Israel por 400 anos como escravo no Egito, foi predito por Deus ao Abraão, quando Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Agora, nós estamos no final desse período de 400 anos, o povo de Israel está saindo, Deus levantou um homem chamado Moisés, para ser aquele libertador de Israel, que iria levar Israel em direção à terra prometida, região denominada de Canaã. A Páscoa, meus irmãos, foi um pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do seu povo, e Israel deveria ser obediente. Este é o coração da Páscoa. Deus seria o Deus de Israel, estaria cuidando e suprindo as necessidades daquela nação, ao mesmo tempo que a nação deveria obedecer os mandamentos do Senhor. É lógico, nós sabemos que aqui ainda não tinha sido estipulado os 10 mandamentos. O povo está saindo do Egito. Os 10 mandamentos serão dados apenas lá no deserto do Sinai, quando o povo vai ficar lá rodando por 40 anos em círculo, porque duvidaram de entrar na terra prometida. Aqui o povo está saindo como escravo. O povo está saindo como um trabalhador braçal, escravo do faraó do Egito. Mas Deus agora está no processo de transformação desse povo de escravo para uma grande e potente nação. E dentro desse texto, eu quero destacar aqui alguns aspectos que nós podemos retirar desse texto, que é o aspecto do cordeiro, o aspecto dos participantes e o aspecto do sangue. Eu quero falar sobre esses 3 elementos que estão presentes aqui nesta ordem que Deus dá a Moisés e a Israel. E aí nós vamos analisar esses 3 aspectos separadamente, entrelaçando esses aspectos com a pessoa de Cristo, e em seguida ajuntaremos suas partes e, por fim, comparando com a pessoa de Jesus, vamos concluir explicando o verdadeiro significado cristão da Páscoa. E aí concluiremos, ao final, que a Páscoa judaica era também uma profecia que se cumpriria em Cristo. Observe o versículo 5, mantenha a sua Bíblia aberta, e observe o versículo 5 do capítulo 12. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, o primeiro foco, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui, é o aspecto do cordeiro. Ora, meus irmãos, você precisa entender que esse ritual que Deus está celebrando com o povo de Israel, era um ritual comum no Egito. Era um ritual comum no Egito. Quando um rei estava invadindo uma cidade, para conquistar essa cidade, ele mandava os seus soldados, e os seus soldados entravam na cidade e saiam matando todo mundo, pegando os mais fortes, os mais inteligentes, algumas mulheres, para levar cativo. Ocorre que quando uma família sabia que aquele rei estava invadindo sua cidade, e aquela família queria mostrar para aquele rei que ele não era inimigo, que ele era amigo daquele rei, estava disposto a ser súdito daquele rei, o que ele fazia? Ele matava um animal, derramava o sangue na porta da sua casa, em sinal de que queria celebrar uma aliança com aquele rei. Certo? Então o rei vinha com seus soldados, olhava a casa, e o camarada, talvez com medo que o rei descuidasse, né? E que o rei não percebesse que aquela família queria uma aliança com aquele rei,
e mandasse os soldados entrar e matar aquela família, ele pegava, manchava o sangue derramado na porta, ele molhava com uma folhinha e saía pintando a frente da casa, para que o rei pudesse ver de longe. Quem sabe o comandante da guarda daquele rei olhava a casa, ia até o rei: rei, aquela família ali quer fazer uma aliança com você, tem sangue nas portas. E então o rei chegava naquela família, chegava na porta daquela casa, e ele cruzava a soleira da casa, entrava dentro daquela casa e fazia uma aliança com aquela família, e dizia: agora vocês serão protegidos por mim, ninguém toca mais em vocês. Agora, quando o rei não queria fazer aliança, às vezes era alguém já conhecido, alguém já muito mala, que para se dar bem sempre era situacionista. Você fez aliança com o rei anterior e agora quer fazer uma aliança comigo? O caba sempre estava fazendo aliança com todo mundo. Isso é muito legal em política, isso é muito visto em política, né? O camarada está no partido, depois pula para outro, não tem padrão não, ele faz aliança com qualquer, dependendo de quem estiver pagando mais, onde ele tiver mais oportunidade. Então o rei chegava nessa casa e sabia de quem se tratava. O que ele fazia? Ele pisava no sangue. Ao pisar no sangue, aquele rei estava dizendo: não tenho interesse em uma aliança com você. Ele dava as costas, o soldado entrava na casa e matava todo mundo. E tudo o que era daquela família agora pertenceria àquele rei. Então era um ritual comum naquele tempo no Egito. Interessante que as casas egípcias, eles tinham na soleira da casa uma concavidade, justamente para parar o sangue, para que quando você derramasse o sangue não escorresse, nem para fora, nem para dentro da casa. Havia uma bacia na soleira, onde eles derramavam o sangue, ali no limiar, que a Bíblia chama de limiar, e o sangue ficava empoçado. E então eles molhavam as mãos no sangue e pintavam as portas, para que quem estivesse fora visse que aquela família queria fazer uma aliança. E Deus, como sempre, usa aquele relacionamento, aquela aliança, aquele ritual, para celebrar essa aliança com o povo de Israel. E diz para que o povo de Israel mate um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito de 1 ano, derrame o sangue dele no limiar, na bacia, e pegue esse sangue e manche as portas, porque naquela noite Deus iria passar no Egito. E todas as casas que tivessem a marca do sangue daquele cordeiro, Deus entraria naquela casa e faria uma aliança com aquela pessoa. Agora guarde essa história aí, que nós vamos voltar nela mais à frente. O cordeiro deveria ser sem defeito e macho de 1 ano, porque quem criou cordeiro, né? Ontem nós estávamos lembrando do presbítero César, lá, né? Presbítero Joel, não sei porque eu esqueci seu nome, você já deve ter percebido isso. Profeta Joel, agora não esqueço mais, profeta Joel. Eu e Joel estávamos lembrando do presbítero César lá, que outro dia um cabrito macho deu uma surra no César, né? Derrubou ele lá, que ele cuidava de umas ovelhas, e o Joel lembrou disso, né? E a gente falava de uns cabritos que estavam soltos lá na roça, e teve uma hora que o Moisés me levou para dentro da roça, e o povo ficou assim: rapaz, esse cabrito vai pegar o pastor e o Moisés lá no meio da roça, né? E o presbítero levando o pastor para apanhar de cabrito no meio da roça. O presbítero tem alguma coisa contra o pastor, né? Mas tudo bem. Mas achamos uma cobra no final de tudo, conseguimos achar, e o Joel matou a cobra. Bem, quem cria cabrito sabe que quando o cabrito chega com 1 ano de vida, ele já é um cabrito adulto. O povo de Israel tratava aquele cabrito como tratava na relação de pastoreio. Quando o cabrito chegava, ou o carneiro chegava a essa idade de 1 ano, ele já estaria adulto.
Tratava-se de um símbolo de Cristo aqui. Esse cordeiro era um símbolo de Cristo. Lembra que João disse, está registrado no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse símbolo de Cristo, aquele cordeiro, da mesma forma Cristo começou o seu ministério aos 30 anos, que é quando o hebreu alcançava a sua plenitude física, a sua maturidade. E foi sem pecado, da mesma forma como aquele cordeiro que foi separado lá no Antigo Testamento. Lá na primeira Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, ele tinha que ser sem defeito. E olha, veja o que Pedro narrou sobre o sangue do cordeiro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Quero que você abra a sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Olha só o que ele disse, que Pedro escreveu. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Para quem Pedro está chamando a atenção? Para aquele cordeiro pascal, o cordeiro que era separado com um ano e morto, e o seu sangue derramado. E então Pedro está dizendo que aquele cordeiro é Cristo. E aí ele fala, mas foste comprado pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O cordeiro, irmãos, ele deveria ser comido com pães ázimo. O que é isto? É pão sem fermento. É farinha, água, sal, assa ali, ligeiro, coma, porque essa é a ideia mesmo. A ideia de não esperar, porque todas as vezes que a gente faz um pão e coloca fermento, nós temos que esperar ele crescer, a massa crescer, levedar. A gente precisa esperar a massa levedar, o fermento agir ali na massa e fazer ela inchar. Mas Deus estava demonstrando para a nação de Israel que eles não tinham tempo de esperar nem o pão inchar, era algo rápido que eles tinham que fazer. Eles tinham que matar o cordeiro, derramar o sangue, manchar as portas, comer os pães ázimos, porque no outro dia cedo eles iriam partir. Eles não podiam esperar. Esses pães ázimos, que é o pão sem fermento, que deveria ser comido com ervas amargas, como está aí no versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e ervas amargas, está aí no versículo 8 do capítulo 12, apontava essa ideia de rapidez, eles não podiam mais permanecer no Egito. O cordeiro deveria ser inteiramente comido, o que sobrasse seria queimado, versículo 10. Esse cordeiro é um símbolo do sacrifício de Cristo, que foi totalmente consumido em favor da humanidade. Nessa manhã, estivemos aqui, um café da manhã da ressurreição, estivemos no culto da ressurreição, falando sobre esses aspectos do sofrimento de Cristo. Cristo, aquele cordeiro, era o símbolo de Cristo, que foi totalmente consumido em favor da humanidade, e é por isso que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao 8. O apóstolo Paulo fala, lance fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O cordeiro simbolizava a obra de Jesus, sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima do limiar, passou pela soleira da casa dos hebreus e entrou em aliança com eles.
por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima do limiar do nosso coração e entra numa aliança conosco e não nos condena pelo pecado e nos livra da morte. Voltando àquela história, então, o que Deus manda o povo fazer? Derrame o sangue. Você sabe que para o judeu a vida está no sangue. Os hebreus sempre acreditavam que a vida estava presente no sangue e que o homem só tinha vida por causa do sangue. Algumas religiões até hoje acreditam nisso, de tal forma que eles são contra a transfusão de sangue, porque eles acreditam que a vida de uma pessoa passará para o corpo da outra através da transfusão de sangue. Mas para os hebreus, esse é o conceito de que a vida daquele ser está no sangue. Então, quando o sangue era derramado, qual era a ideia por trás desse ritual? O morador está dizendo: eu estou derramando a minha vida por você, eu entrego a minha vida por você. Aí está a minha vida. Então, quando alguém vinha fazer uma aliança e pisava no sangue, era a mesma coisa que dizer: eu estou pisando na sua vida, a sua vida não tem nenhuma importância para mim. Mas quando ele cruzava o limiar, cruzava a soleira e entrava na casa, ele fazia uma aliança com aquela pessoa e se protegiam. É isso que Deus usa como referência. Deus está dizendo para Israel aqui na Páscoa: olha, eu vou entrar numa aliança com vocês, eu vou pechar. Da onde vem a palavra Páscoa? Eu vou passar por cima do limiar da sua casa, onde o sangue do Cordeiro está derramado, e eu vou fazer uma aliança com você, e eu serei o seu Deus. Os seus inimigos serão os meus inimigos, os seus adversários serão os meus adversários. Quem mexer com você, mexerá comigo, eu serei o seu Deus. Isso que significa Páscoa. A palavra pechar quer dizer passar por sob o limiar da porta. Então Deus passou por sob o limiar daquela porta, por sobre a soleira daquela casa, onde o sangue do Cordeiro estava derramado, e manchado todas as portas com sangue, e entrou naquela casa e fez uma aliança com aqueles hebreus. Mas e a casa dos egípcios, que não tinham a marca do sangue? A morte entrou naquela casa e matou todos os filhos primogênitos de todas as famílias, inclusive o filho primogênito de Faraó, porque não acreditaram no sacrifício nem no sangue do Cordeiro. Não fizeram uma aliança com Deus. Segundo aspecto são os participantes. Quem são os participantes? Olha o versículo 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Ou seja, os participantes, a Páscoa, ela deveria ser celebrada em família, e não só na família de sangue, mas também os vizinhos, se a família fosse pequena, deveria ser ajuntado na mesma casa e juntos celebrarem a Páscoa. Israel deveria se ver como uma comunidade, e não como um grupo de escravos. Este é o símbolo da igreja, meus irmãos. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. É por isso que nós chamamos que somos a família da fé, a família de Deus. Por quê? Porque Cristo nos uniu em torno de seu sacrifício e nos fez um só corpo. Essa é a ideia da Páscoa. A Páscoa é uma celebração em família. A Páscoa é uma celebração daqueles que se reúnem em torno do sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado pelo próprio Deus. E olha que interessante, nesse sacrifício, nesse ritual,
Todo ano, a família hebreia tinha que pegar e matar o cordeiro e derramar o sangue dele, e fazer lá os rituais, comer pães asmos, cantar hinos, ler salmos. Mas na Páscoa do Novo Testamento, na Páscoa da Nova Aliança, Deus, sabendo que todos esses sacrifícios eram insuficientes, Ele mesmo entrega o cordeiro dele, Ele mesmo mata o cordeiro dele, Ele mesmo derrama o sangue do seu cordeiro nos pés da cruz, nas 4 pontas, na parte de cima, nas laterais e na parte de baixo. Onde é que estava o sangue do cordeiro na casa dos hebreus? Na parte de baixo, na parte de cima e nos umbrais das portas. Cristo é esse cordeiro que Deus entregou. Não era mais um cordeiro trazido por nós, mas o próprio Deus enviou o seu cordeiro. O próprio Deus enviou a oferta para que o seu sangue fosse derramado e manchado os umbrais da porta, através da cruz no qual ele foi pendurado. E então, através desse sangue do cordeiro, Cristo morreu, deu a sua vida por nós, e agora Deus fez uma nova aliança com o teu povo, com a tua família. É por isso que quando Cristo pega o cálice na ceia, na última ceia que ele celebrou, ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Porque aquela aliança celebrada lá no Êxodo, que foi repetida diversas vezes, muitas vezes esquecida, porque quando você vai ler a história do povo de Israel, o Israel esquece de celebrar a Páscoa, ele deixa de celebrar a Páscoa em muitos momentos na história do seu povo. Mas agora não, agora é uma só vez, de uma vez por todas, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo nos salva para vivermos na comunhão da igreja. Não há vida cristã genuína sem comunhão com a família de Deus. Muitas pessoas dizem que é crente e não frequenta a igreja, que é cristão e não vai para a igreja. Mentira! Isso é uma contradição com o que o Evangelho ensina, com o que a palavra de Deus ensina. Todo cristão precisa estar conectado com a família da fé. É através da família da fé que Deus, usando os dons e os talentos de cada um, aperfeiçoa cada um através desse relacionamento de fé e de comunhão. Cristo promoveu a igreja para isso. E deu dons aos homens para que os homens pudessem se amoldar nesta caminhada. Aquela família deveria comer preparados para a viagem e apressadamente. Olha o versículo 11 do capítulo 12. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como eloeis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Da mesma maneira, meus irmãos, que esse povo tinha que ter pressa para sair do Egito, porque o Egito não era o lugar deles. Eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma forma, um cristão compreende que ele é peregrino nesta terra, que ele é peregrino neste mundo. Nenhum de nós ficaremos aqui para semente, todos iremos daqui para a terra prometida. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria melhor. Como nós lemos em Filipenses capítulo 13, versículo 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, é de lá, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O autor aos Hebreus escreve no capítulo 11, versículo 14 e 16, evidentemente quem fala desse modo, espera ter a sua pátria. Se quisessem, poderia ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade.
A Páscoa judaica, meus irmãos, lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe dera uma terra, na terra prometida. O cristão sabe que é peregrino neste mundo e que Deus lhe prometeu uma pátria celestial. Olha o que Jesus fala e que foi registrado pelo evangelista João no capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Projeta para mim, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. A igreja lê comigo, por favor. Eu sou. Nós somos forasteiros aqui. Lembra de um hino que tem no nosso inário? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Para onde vou? Vai, Patrícia, você lembra? Projeta esse hino aí, por favor, Léo. Vamos cantar a primeira estrofe desse hino, para que os irmãos saiam daqui conscientes através dessa mensagem. Não tem ele aí? Será que não tem? Mas eu vou achar aqui. Tem aí, Moisés 288. Hino 288. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Nós somos forasteiros, meus irmãos. Nós não somos daqui, somos peregrinos em busca de uma pátria melhor, cujo acesso é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, isto é, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Terceiro e último aspecto que podemos observar aqui, o sangue. O sangue era a cobertura que salvava. Dê uma olhadinha no versículo 12 e 13. Do capítulo 12 de Êxodo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era a cobertura que salvava. À meia-noite, meus irmãos, cairia juízo sobre o Egito, mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Há uma história sobre esse fato, a história do ritual que os egípcios faziam naquele tempo. E o cordeiro era morto para fazer uma aliança entre aqueles súditos. Eu falei para vocês, contei essa história. E Deus fala a língua daquele povo, usando aquele mesmo ritual, como um símbolo de um ritual que se tornaria perpétuo.
E um ritual que se tornaria um sinal daquilo que aconteceria com Cristo lá na frente. O sangue simbolizava, o sangue desse cordeiro simbolizava o sangue de Cristo. O sangue que Cristo derramaria na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna, como lemos em passagens de João 8, 34 e 36, 1 de João 1, 7 e 9. O sangue do cordeiro que foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima do limiar da casa e faria uma aliança com aquela família, trazendo vida àquela família. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício na cruz pelo pecador, está coberto, entrou na nova aliança com Cristo e tem a vida e não será jamais julgado. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Qual é o significado da Páscoa, meus irmãos? A Páscoa do cristão não é um ovo de chocolate, nem o símbolo é um coelho. Isto é festa popular, isto é comércio. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados, para fazer uma aliança eterna conosco. Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era sombra daquilo que Cristo cumpriria e faria no Novo Testamento. Ele morreu numa semana de Páscoa, como a concretização do plano de Deus, que sempre constituiu em salvar todos os eleitos. A igreja, um povo multirracial, multiétnico, atemporal, sem geografia. Esse sempre foi o plano de Deus para nós. O plano de Deus não se resumia apenas à nação hebreia, depois os israelitas, mas sempre visava todas as nações. A ceia do Senhor, que iremos celebrar agora há pouco, substituiu a Páscoa, porque é a celebração do sangue da nova aliança. E esta nova aliança, como disse o autor aos Hebreus, cancelou a antiga. O cristão na Páscoa ele lembra disto. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta sempre foi a verdadeira mensagem da igreja de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, como o cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade daquela escravidão. Mas Cristo ressuscitou, meus irmãos. Esta é a diferença. Por isso, vale a pena crer nele e viver em novidade de vida na comunhão da igreja local. Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. E nós que cremos nele, temos uma aliança eterna com ele, porque ele derramou a sua vida por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Amém? Curve a sua face, eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor, de forma simbólica, instituiu a Páscoa no Antigo Testamento, mas a Páscoa do Antigo Testamento já apontava para o sacrifício de Cristo. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos a sua vida e hoje nós podemos dizer que temos vida porque Cristo nos deu vida. Temos vida porque Cristo é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deu a vida por nós, pecadores. Por isso te damos graças e te louvamos, ó Pai. Obrigado. Não merecemos, mas agradecemos. Obrigado, ó Deus, pela tão grande salvação. Obrigado pela nova aliança no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém.